Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre práticas sustentáveis, que é o tema do meu trabalho, e eu e meu grupo nós fazemos parte da disciplina de educação ambiental do professor Eugênio. Meu grupo ele é composto por Breno, Kessia, Lorena, Marina e eu, Leonardo, né? Eu vou estar falando aqui na introdução sobre práticas sustentáveis, mas antes disso não tem como eu falar sobre práticas sustentáveis sem antes dar uma pincelada sobre o que é educação ambiental, né? Uma vez que ela é de extrema importância aqui. Então eu vou estar lendo aqui esse texto aqui, os slides, e fazer uma breve pincelada. Educação ambiental, para muitos efeitos, não corresponde apenas a uma forma de gestão ambiental, sendo, no mínimo, a sustentação de uma ponte entre comunidade e meio ambiente. Nela, toda a base de uma boa formação social e pessoal se fundem para criar o melhor relacionamento possível entre homem e natureza. Sendo assim, as dinâmicas sociais tornam-se uma ótima maneira de conscientização e sensibilização sobre questões ambientais a partir da conceituação dos fundamentos da educação ambiental. Então aqui, educação ambiental ela é muito além, né, de uma ferramenta, né, para estar conscientizando aí a população sobre os seus atos corriqueiros que muitas vezes nem elas mesmas se tomam conta, né, sobre os impactos que isso pode gerar. Ela é, além de tudo, uma além de uma gestão ambiental, né, ela é uma sustentação, uma ponte que vai interligar, né, a comunidade e o meio ambiente. E isso daí faz com que a própria população, a própria comunidade se sinta pertencente desse meio ambiente, né? Não apenas achar que meio ambiente é uma coisa e a sociedade é outra. Isso daí está tudo interligado, né? Está tudo muito unido. Nós vamos ver que a educação ambiental, ela trata-se de tomar consciência de que os problemas ambientais estão essencialmente associados a questões ambientais ligadas ao jogo de interesse de poderes. Em nossa sociedade atual, a percepção ambiental como parte da vivência do ser humano é primordial. Frente a essa percepção, o ser humano deve ter ciência de que seus atos afetam o meio em que vive e medidas devem ser tomadas para a resolução de problemas ambientais presentes e futuros. Então, o que a educação ambiental ela é, né? Ela é uma área que ela vai nos despertar sobre nossos impactos gerados, né? Não só no presente, mas também no futuro. E como esses impactos podem causar ao longo das gerações, né? Então, ela vai nos dizer que a educação ambiental é uma área que está assim no topo, que ela tem que ser primordial na vida da população, né? Uma vez que nós estamos inseridos nesse contexto e como isso pode afetar o meio em que vivemos. Vale ressaltar que se não houver a preservação do nosso planeta e do meio ambiente, as futuras gerações vão ficar prejudicadas, né? Com esse desmatamento nosso em larga escala, com essas práticas que não são sustentáveis, né? Com o consumismo em excesso. E isso daí no futuro vai acarretar uma série de problemas, né? Desde mal geração dos nossos resíduos, né? Desde mau descarte dos nossos resíduos, até mesmo a falta desses recursos, né? Para as futuras gerações. E alguns autores aqui relatam que o ser humano é responsável pela maior situação do nosso meio ambiente, tá do jeito que está hoje. Principalmente o efeito estufa, né? Nós, seres humanos, somos os maiores agentes dessa poluição toda. E, portanto, o indivíduo é responsável pela degradação e conservação do meio ambiente. Ele é o maior responsável por isso tudo, desde a degradação e até a conservação. Aqui nos objetivos específicos, nós aplicamos um questionário que continha fotografias, dados e pesquisas sobre problemas ligados ao meio ambiente, né, a fim de promover uma conscientização sobre essas práticas alternativas e pensar em não mitigar os impactos ambientais, porque isso é uma coisa que está muito além do que nós estamos fazendo, né? Mas só de conscientizar a população sobre ter uma pegada ecológica mais leve, sobre os impactos que isso pode causar nos recursos naturais, isso já faz grande diferença já, né? O trabalho
com foco em práticas sustentáveis, ele tem o objetivo de informar as pessoas, conscientizá-las sobre a importância dos seus atos, de como devem agir no dia a dia para diminuir essa pegada ecológica, né? A utilização de fotografias também foi de grande valia, pois com a fotografia foi possível causar reações e sentimentos nas pessoas, o que permitiu a reflexão e conscientização sobre a utilização de práticas mais sustentáveis. É, Aqui tem um trecho bastante interessante que fala o seguinte: trata-se de uma técnica pedagógica que pode ser utilizada para desenvolver conhecimento, compreensão, habilidade e motivação. Então, o conhecimento ele vai fazer a pessoa se conscientizar, né? Se sensibilizar. E essa sensibilização ela vai fazer com que a pessoa tome uma motivação para estar fazendo algo, para estar mudando alguma prática que não seja tão sustentável, para estar repensando sobre o seu dia a dia, sobre o descarte incorreto de um lixo ou algo do tipo. A fotografia, ela é de extrema importância, né? Porque ela vai retratar muitas vezes que as palavras não podem transmitir a realidade de quem vive naquele ambiente, né? E isso é muito legal, porque com essas imagens ela pode transmitir em quem vê várias sensações diferentes. Cada um vai ter uma certa sensação sobre a mesma imagem, e diferentes percepções sobre a mesma imagem. E isso é muito interessante. Então, para o objetivo pretendido do trabalho, as fotografias apresentadas no estudo contribuem para relevar as percepções acerca do ambiente representado, a partir das leituras que as pessoas fazem das imagens e as relações que estabelecem com elas. Então, é interessante perceber como que cada pessoa vai olhar e vai retratar aquela imagem de uma forma diferente. Uma pode relatar com ódio, outra pode relatar com tristeza, outra com insignificância, tipo, não tanto faz para ela e por aí vai. E trabalhar com fotografia nesse sentido é muito bom, é de extrema importância, né? Porque vai despertar em quem vê uma certa sensibilidade que muitas vezes um texto, uma frase, um poema não desperta. A pesquisa foi aplicada a familiares e amigos próximos por meio de um questionário com fotografia. Bom, durante a criação do trabalho, foi realizada algumas atividades de percepção ambiental por meio da fotografia, entre outubro e novembro de 2020. Nós analisamos sexo, idade e grau de escolaridade de pessoas residentes no município de Belo Horizonte e região metropolitana, sendo que essas pessoas são nossos familiares e amigos próximos. Para a realização dessa pesquisa, nós produzimos fotografias mostrando a prática correta e a errada e apresentamos a nossos familiares e as pessoas próximas a nós. Logo após essa apresentação das imagens, nós realizamos orientações a essas pessoas a fim de sensibilizá-los sobre práticas sustentáveis que podem ser realizadas no cotidiano. Para o levantamento direto da percepção ambiental, nós elaboramos um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de estudar opiniões, sentimentos, interesse e situações vividas por essas pessoas. E, de acordo com Chair Diniz e Ribeiro, essa é uma técnica que serve para reunir informações da realidade. Bom, foram organizados ao todo 6 registros fotográficos. A gente até fez outros registros, só que a gente preferiu não colocar no trabalho para não ficar muito extenso. E em todas as imagens é possível perceber práticas realizadas habitualmente e logo após práticas sustentáveis que colaboram com o meio ambiente e com a convivência mais saudável e menos poluente. As imagens que vão ser apresentadas a seguir mostram sacolas plásticas que, de acordo com o projeto FunVerde, levam 1 segundo para ser produzida, 20 minutos para serem utilizadas e passam 500 anos destruindo o planeta. E ao lado vai ser mostrada as sacolas retornáveis ou ecobags, que contribuem diretamente para a diminuição desse impacto, visto que as pessoas deixam de emitir carbono a não utilizar mais sacolas plásticas,
além de economizar recursos naturais e energia para a fabricação de bilhões de sacolas todos os anos. Então, como eu expliquei anteriormente, aqui mostra as sacolas plásticas que a gente usa geralmente e as sacolas retornáveis, que é uma opção mais sustentável. As imagens a seguir vão mostrar a lavagem do piso utilizando a mangueira, que é um hábito bastante comum e que traz muito prejuízo, porque, de acordo com a empresa de saneamento básico DEMAI, em 15 minutos de utilização da mangueira são perdidos aproximadamente 279 litros de água. E ao lado vai ser mostrado o reaproveitamento da água da máquina de lavar. A reutilização da água e sua economia resulta em menos gasto de dinheiro e mais economia desse recurso, né? Mais economia da água. Portanto, dessa forma, vai evitar que o meio ambiente projete os efeitos das ações inconsequentes e inconscientes da humanidade, sendo elas escassez e seca. Então, aqui está sendo mostrado na primeira imagem a pessoa recolhendo, né, a água da máquina com o balde, e na segunda imagem uma pessoa lavando o chão com a mangueira, causando maior desperdício aí de água. E nessas últimas imagens vai ser exibido garrafas PET que, quando são descartadas no lixo comum, elas acabam sendo levadas para os aterros sanitários, onde permanecerão até se decompor completamente. Vale lembrar que o tempo de decomposição deste material é muito longo, e quanto mais garrafa PET é descartado no lixo comum, maior é a quantidade de lixo acumulado nos aterros sanitários. E posteriormente a gente vai conseguir observar a utilização das garrafas PET para o plantio de mudas. É um método simples, fácil, barato e eficiente. E esse tipo de plantio vai promover o reaproveitamento dessas garrafas que provavelmente iriam para o lixo. Verduras, legumes, temperos e flores podem ser plantados e traz muitos benefícios para casa. Então, aqui a gente vê a reutilização das garrafas PET para o plantio de mudas, que no caso da foto são mudas de cebolinha. E na foto abaixo é o descarte incorreto de garrafas PET, porque mesmo quando a gente for descartar, que você não conseguir utilizar ela em casa para fazer outra coisa, ela deve ser descartada da maneira correta, né? Que é separada para reciclagem, não descartar no lixo comum junto com outras coisas. Então, na segunda etapa do trabalho, para associar o conhecimento das pessoas sobre práticas sustentáveis, como eu já havia dito anteriormente, foi elaborado um questionário. Os gráficos que eu vou mostrar posteriormente vai apresentar gênero, a faixa etária, o grau de escolaridade e a localidade de residência dessas pessoas. Pessoal, eu não sei se vai dar para ver os gráficos nitidamente, mas eu vou explicar cada um aqui. E houve participação de 40 pessoas na nossa pesquisa, porque, como eu já havia dito, foi divulgado mesmo o questionário só para familiares e amigos próximos nossos, tá? Então, de forma quase igualitária, houve participação tanto de homens quanto de mulheres. A maior faixa etária de entrevistados foram de 18 a 25 anos, que estão cursando o ensino superior, né? E questão da residência, 56,4% mora na região metropolitana, 41% mora em Belo Horizonte e o restante mora em outras cidades que não fazem parte da região metropolitana. Então, gente, foi perguntado para essas pessoas sobre a importância da utilização das sacolas retornáveis, sobre a reciclagem das garrafas PET e sobre o reaproveitamento da água. E de acordo com o resultado que a gente obteve, foi notado que grande maioria sabe da importância dessas práticas, porém não fazem isso no dia a dia, até por questões, como eles disseram, de praticidade. Por exemplo, a sacola, eles falaram que a sacola plástica é mais fácil de encontrar no mercado, porque esquecem
a sacola retornável em casa. Na questão da água, teve gente que falou que é porque mora em apartamento, aí não tem como reutilizar a água, e outras justificativas. E a gente viu também que, apesar disso, eles têm conhecimento dos impactos ambientais causados pela utilização da sacola plástica, pelo descarte incorreto da garrafa PET e pelo desperdício de água. Então, pessoal, para finalizar, é necessário que haja uma sensibilização de um modo mais eficiente. A gente tem que convencer as pessoas a optarem por práticas mais sustentáveis, apesar de ser uma tarefa muito difícil para qualquer educador ambiental. As pessoas consideram as práticas sustentáveis como essenciais, até se autodeclaram apoiadores da diminuição dos impactos ambientais, porém não costumam ser prioridade de seus hábitos em grande maioria. E, diante da necessidade de reversão e minimização do quadro de degradação ambiental e uso inadequado de recurso, é importante destacar que esse estudo vai contribuir com a conservação ambiental, porque ele se configura como uma proposta metodológica tanto de desenvolvimento de estudos de percepção ambiental, quanto na inserção de estudo para introduzir temáticas ambientais, possibilitando a análise e avaliação de ações do ser humano no ambiente, né? Portanto, a contribuição desse trabalho pode servir como base, né, para promover e estimular a conscientização, tanto na formação de cidadão que mantém as relações, quanto no padrão de consumo que visa o conservacionismo e a ética ambiental. Essas aqui são as nossas referências e nós agradecemos pela atenção de vocês. Muito obrigada.